Existe, na verdade, uma confusão entre a frustração do resultado que possa ter por alguns do plano diretor em 2018, a frustração com a lei 207 no momento em que ela foi discutida publicamente, e nós estamos misturando, trazendo para um dever da área ambiental, de proteger o meio ambiente na zona de desenvolvimento ordenado, e nós estamos querendo rediscutir o plano diretor, ou a expansão urbana, rediscutir a 207. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Essa audiência pública não tem a condição de mudar a zona de desenvolvimento ordenado. Só quem pode fazer isso é o plano diretor. A 207 pode mudar parâmetros urbanísticos. A discussão sobre a revisão da 207 para mudar parâmetros urbanísticos foi realizada numa audiência pública nesse salão em 14 de fevereiro de 2023. Então, qualquer discussão que seja urbanística em relação a essa lei, ela é extemporânea. Ela foi realizada pela Secretaria de Urbanismo em 14 de 2 de 2023. Qualquer discussão que seja relativa à demanda de creche, ela é muito bem-vinda, é importante. Ou as demandas de Barão Geraldo e da região do PIDES, elas estão previstas para a audiência do dia 26 de 8 de 2023. Essa audiência aqui é para tornar os parâmetros ambientais mais restritivos, portanto, o ambiente mais protegido na zona de desenvolvimento ordenado. Quem quiser colocar questões fora dessa, por favor, nós não temos aqui o condão, essa audiência pública, pode até sugerir o que apareceu, tudo que vocês estão falando aqui, nós vamos encaminhar para a Secretaria de Urbanismo, nós vamos encaminhar para quem for construir a revisão do próximo plano diretor, essas colocações. Mas essa audiência pública não tem o condão de fazer a volta da discussão sobre a expansão urbana que se deu no plano diretor, e vai se dar a cada 10 anos o plano diretor é revisto. Então, de 2018 vai ser em 2028. Essa é a discussão da área de expansão urbana. Então, espero ter sido claro dessa vez, acho que eu não fui suficientemente claro, porque senão a gente vai deixar de ter um ganho ambiental, porque a área de desenvolvimento urbano hoje ela é legal, ela é prevista pelo plano diretor e pela 207, e nós vamos deixar de sair daqui com a sociedade entendendo que nós queremos proteger o meio ambiente na zona de desenvolvimento ordenado. É isso, mas está aqui, nós estamos mostrando por A mais B, não é A, é a real, é a realidade. Nós estamos trabalhando aqui, enquanto os técnicos do meio ambiente, passando a área permeável, que hoje na área urbana é de 20% ou mais, mas é 20% no mínimo, nós estamos passando para 30% no mínimo. E nós estamos colocando um teto de 40% em algumas situações, onde os estudos ambientais identificaram maior fragilidade. Então eu estou falando assim, porque eu sou técnico político, tenho formação técnica, 25 anos em gestão ambiental, tenho livros publicados. Então, eu estou falando isso porque a gente precisa separar o que é técnico do que é político. Rever a discussão da expansão urbana é uma decisão política que tem que ser na revisão do plano diretor. Mudar a 207 em aspectos urbanísticos, como a palavra de vedação, restrição, é uma discussão para audiência com a Secretaria de Urbanismo que aconteceu em 14 de 2 de 2023. Nós estamos num processo avançado aqui para, volto a dizer, impedir que qualquer árvore, qualquer fragmento vegetal, desculpa, não qualquer árvore, porque pode ser árvores isoladas nos parcelamentos do solo, mas qualquer fragmento vegetal não poderá, está vedado a retirada do fragmento vegetal. Então isso não é vedado hoje, a 207. Então se a gente não der esse passo avanço, enquanto se discute a revisão da 2007, enquanto se discute o novo plano diretor de 2028, bora discutir. Enquanto não se discute isso, se garante critérios mais restritivos para proteger o meio ambiente na atual zona de desenvolvimento ordenado. É disso que nós estamos falando, gente. Então não vamos fazer uma confusão, porque as coisas têm o seu momento de ser discutidas, de ser questionadas, E lógico, não existe da parte do secretário do Verde ou da Secretaria do Verde nenhum crime que foi realizado contra o meio ambiente. Nenhum. Quem falou aqui em crime, entra na justiça e prova qual que é o crime. Vê se consegue alguma liminar, alguma coisa. Aqui tem técnicos renomados, tem servidores, e inclusive eu estou há 25 anos na gestão pública municipal,
trabalhando com defesa do meio ambiente, trabalhando com legislações ambientais. Nós vamos sair dessa audiência pública, uma vez concluída, já te passo a palavra para fazer o contraponto, uma vez concluída a audiência pública, nós vamos sair dessa audiência pública, vamos responder a todas as colocações técnicas e políticas que foram feitas aqui, que algumas são políticas, técnicas e políticas, através do Diário Oficial e do site, como já ficou o compromisso. Então, por favor, já vou passar a palavra para vocês fazerem o contraponto. Só estou sendo enfático nisso, para a gente entender que, uma vez terminada a bom termo no sentido da contribuição de todo mundo e das respostas, nós vamos avançar para uma mudança na lei que protege o ambiente com parâmetros mais restritivos na atual zona, que é legal e prevista no Plano Diretor de Desenvolvimento Ordenado. Muito obrigado, gente. Por favor, podem fazer aí o contraponto. Só que tem a ordem de inscrição, mas se inscreve e vai fazer o contraponto. Pois não, pois não. O secretário está colocando uma coisa que eu acho que não procede, que é essa limitação ao que foi apresentado aqui. Eu sou Wagner Romão, sou doente do controle. Olha, gente, a gente tem inscrição. Se vocês estão pedindo para ele desrespeitar a regra, depois aí abriu a... Não é... Se inscreve. É uma questão de ordem. Se inscreve, o senhor está inscrito. A questão de ordem, eu vou esclarecer a questão de ordem, que eu estou na mesa para esclarecer a questão de ordem para fazer posicionamentos políticos. A questão de ordem é o seguinte, essa não é uma audiência pública. Eu posso esclarecer a sua questão de ordem? Ele não fez! Você colocou que essa audiência pública, ela pode tratar de qualquer alteração. O senhor me dá 1 minuto? Por favor, eu te dei todos. Obrigado. A questão é a seguinte, o secretário... É uma questão de ordem, depois você está inscrito para falar. O secretário está vedando, na verdade, a discussão total da alteração que está sendo proposta. Eu sou conselheiro suplente do CONDEMA, pela Unicamp. A gente recebeu o texto inteiro da alteração e essa separação entre o que é urbanístico e o que é ambiental, no final das contas, ela não existe. No artigo, exatamente no artigo 7º, ele diz o seguinte: nas áreas com restrições à urbanização, indicadas no mapa, etc., etc., em razão de restrições urbanísticas e ambientais previstas na legislação em vigor, em especial nos casos de terrenos alagadiços, etc., etc., preservação ambiental e hidrologia, ou seja, não há porquê o veto a essa discussão também. Né? Esse é o entendimento. Tudo bem, você fez um entendimento de questão de ordem, eu vou te responder. Nós, em relação a 207, nós não estamos na audiência pública conjunta da Secretaria de Urbanismo com o meio ambiente. Mas a população pode falar. A Secretaria de Urbanismo chamou uma audiência pública em 14 de 2 de 2023, publicada no Diário Oficial, realizada nesse mesmo local. O local também estava aqui com as pessoas. Fizeram a discussão, por exemplo, do restrito e do vedado, fizeram discussões em alguns parâmetros urbanísticos na alteração da lei. Essa audiência pública foi encerrada, foram publicadas, foram feitas as alegações de que todo mundo foram respondidas e ela foi concluída. A Secretaria do Verde chamou uma audiência pública para discutir critérios mais restritivos do que os atuais na área urbana, para a área de possível expansão urbana, que depende de cadastramento de gleba, de aprovação. E essa audiência pública está sendo realizada hoje. Então, mesmo que eu queira discutir o vedado e o restrito, mesmo que fosse aqui o pedido da reunião, eu não tenho atribuição legal para fazer isso. Mas o senhor não pode impedir que as pessoas se manifestem. Não estou impedindo. Você levantou uma questão de ordem, eu te passei a questão de ordem. Você se inscreve e continua falando, mas eu vou continuar repetindo que o que o senhor quer discutir não é aqui. Respondi a sua questão de ordem? Vamos em frente aí na resposta. Só para a gente poder fechar esse bloco de colocações, segundo bloco. Manuel, só um minutinho, nós temos 2 perguntas para responder. E nós temos pessoas inscritas. Eu vou pedir a gentileza. Pessoal, eu não quero ser chato. Não quero ser chato. Vamos respeitar a regra.
Nós precisamos fechar aqui o segundo bloco. Não há nenhuma camisa de força. Eu fui Não, Não pode ser manipulada. não é manipulado, não tem manipulação nenhuma. Pessoal, só uma questão. Se eu for mencionado, minha fala for mencionada, eu tenho que... Pessoal, Não, respeita a mesa, a condução não está colocando camisa de força em ninguém, nós estamos ouvindo. Não estamos colocando camisa de força em prezados, ninguém, por um favor. momentinho. Nós definimos um regulamento, as pessoas podem se inscrever para manifestação oral a hora que quiser e quando quiser. A única questão é que há necessidade de seguir a ordem de inscrição. Então, nós temos ainda pessoas inscritas de forma oral e nós temos aqui várias questões escritas que nós pretendemos ler. As que forem de parâmetros ambientais nós vamos responder. As que forem de parâmetros urbanísticos ou legais e que refugirem ao objeto da presença audiência, por uma questão de ordem e resposta aí o professor, nós vamos responder também. Só que vamos pedir auxílio dos outros técnicos da prefeitura para que cada item seja colocado de forma verbal ou seja colocado de forma escrita tenha o merecimento e a resposta. Evidentemente que a equipe técnica que é da Secretaria do Verde, a gente vai se circunscrever às questões ambientais. E evidentemente, como a Ângela está comentando aqui, nós vamos publicar no Diário Oficial, vamos publicar na página da Prefeitura, e inclusive há a possibilidade de vocês ainda se manifestarem após essa audiência, colocarem outras questões que vocês estão nos ouvindo. Isso é um diálogo, é um debate, é uma oitiva. Pode ser que um de vocês chegue em casa e, poxa, eu não perguntei tal questão, eu amadureci o assunto, porque eu vi os técnicos da secretaria, ouvi os demais presentes e eu ainda tenho questões a colocar. E essas questões vão ser possíveis também vocês colocarem. Nós vamos abrir esse espaço através do nosso e-mail, através dos nossos canais de comunicação, enfim, no prazo de, normalmente são 10 dias, né? 10 dias a gente abre o prazo após a audiência e vocês podem se manifestar, né? Então, só para novamente colocar essa pontuação que o assunto não se esgota nessa presente audiência. Qual é a importância dessa audiência? Nós ouvirmos vocês, ouvimos as questões que vocês colocam enquanto sociedade. Bom, feita essa questão e pontuando também as questões relacionadas ao PIDES, à área urbana, de Barão Geraldo e relacionadas a outras políticas públicas, vamos responder sim, mas vamos fazê-lo com a ajuda dos demais integrantes da administração pública, dada a sua amplitude. Começamos no segundo bloco por questões escritas, agora nós vamos começar o terceiro bloco por questões orais. Amandi, por gentileza, próximo inscrito. Marcela, você, próximo. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Marcela Moreira, sou professora de Sociologia na rede estadual, sou moradora de Barão Geraldo e do Grupo Mobiliza Barão. Já estive como representante da sociedade civil no CONDEMA e já estive como vereadora de 2005 a 2008, inclusive fui uma das pessoas que votou contrário ao plano diretor lá em 2006. Na verdade, assim, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que nós, enquanto moradores, estamos organizando ação para entrar no Ministério Público, do problema da 207, logo no começo, do vício da iniciativa, da falta da participação popular. Então, assim, não adianta a Secretaria do Verde agora tentar dar um verniz de esquerda e tentar mostrar que a lei vai ficar boa. Nós, enquanto moradores, estamos questionando, estamos nos organizando para derrubar isso na justiça, porque o problema da lei é anterior, é o vício de iniciativa de não ter participação popular. E aí é muito importante, assim, dizer que quando se fala assim, a Prefeitura de Campinas e a Secretaria do Verde faz e, por exemplo, vai propagando um monte de coisa e vai perdendo selos verdes pela frente. Né? Então, assim, a gente está aqui para dizer que C não funciona.
Porque lá em Barão Geraldo, por exemplo, foi aprovado o data center do Santander e, teoricamente, deveria ser investido 35 milhões de reais em Barão Geraldo, que até hoje não foi. Né? Tem um TAC assinado e até hoje a prefeitura não respondeu onde que foi investido em Barão Geraldo os 35 milhões do Santander. Então não adianta vir aqui falar que vão fazer a diretriz, que vai ficar bonito, entendeu? Porque a cidade está crescendo, atendendo à especulação imobiliária e a gente não está vendo a efetivação daquilo que é colocado como diretriz. Né? Então, o que está colocado aqui, eu não sei se está claro para as pessoas, porque eles tentam colocar no juridiquês para que as pessoas não entendam. O plano diretor que foi aprovado, ele foi aprovado criando, entendeu, uma denominação urbanística que não existia no Estatuto da Cidade, não existia nos planos diretores anteriores. Foi inventado um conceito urbanístico. E a 207 veio para mostrar quais seriam o avanço, entendeu, dessa urbanização na área que antigamente era urbana. Então, assim, é importante a gente entender isso, entendeu? Foram criadas categorias para adequar o avanço dos empreendimentos e para atender à especulação imobiliária. Isso já no plano diretor. Já no plano diretor. E já no plano diretor já foi incluído 3 grandes áreas, inclusive a Santa Paulo. E por isso que nós estamos aqui em primeiro lugar para perguntar por quê? Porque as 3 áreas incluídas e o Santa Paula não está incluído nisso. Que foi a pergunta da Tina. E eu venho aqui novamente perguntar. Por que as áreas incluídas, tanto no plano diretor como a 207, tá? Que tá 3 grandes áreas, mais o Santa Paula, não tá colocado aí nesse projeto que tenta adequar e tornar verde, sustentável, entendeu? A lei. Uma outra coisa, né? É importante a gente perceber, né, que o que está colocado aqui, né? A gente gostaria, e uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, a 207, ela foi aprovada em 2013. Pergunta, assim, 2018, né? 2018. De lá para cá, teoricamente, já deveria, pelo ordenamento, pelo crescimento ordenado com sustentabilidade, já deveria ter efetivação de políticas, né, de desenvolvimento rural. O que foi feito de lá para cá? São 2 perguntas. O que efetivamente foi feito de lá para cá? Porque 2018 a gente tem 19, 20, 21, 22 e agora. O que foi feito de sustentável nessa área que já foi aprovado no plano diretor? Essa é a primeira pergunta, né? A segunda pergunta, o que já foi arrecadado? Porque, teoricamente, essas áreas, elas já foram urbanizadas, né? Eu quero saber, o que já foi arrecadado? Vocês têm controle sobre isso? Né? Porque, teoricamente, já foi entregue, entendeu, para a urbanização. E aí, uma outra dúvida que a gente quer colocar, como que vai ficar, porque nós participamos da oficina, né, sobre a questão do BIDs, e a pergunta feita para a técnica, né, da secretaria, né, era em relação a, especificamente, né, a preservação da área legal, se ela não foi averbada, entendeu, na matrícula, ela não existe. Então ela foi incorporada para a urbanização e para a secretaria, para a prefeitura, não existe essa área. Percebem? A área, tinha área, entendeu, rural, tinha área para ser preservada, entendeu, tinha reserva legal, mas se ela não foi averbada na matrícula, isso não existe para o município. Como é que vai fazer, entendeu, a garantia dos 20%, ou dos 30%, ou dos 40%? Como é que vai ficar? Porque, segundo a funcionária da prefeitura, se não foi averbada, ela não existe. Tá? Isso foi passada na oficina lá em Barão Geraldo. Por último, a pergunta é, a gente não quer, entendeu? A gente não quer, entendeu? Jardim filtrante. Não é isso que a gente está discutindo, né? Porque, pelo que foi colocado aí, por exemplo, a questão do leão, vai ficar nos 20% para concluir. O leão vai entrar nos 20%, vai entrar nos 35%, como é que vai ficar o leão? Porque hoje não é permitido construção. Como é que vai ficar? E aí, assim, para concluir, nós
nós estamos aqui para... Na verdade, era só, está no Código Florestal. Sim. Está na lei. Então, não tem mas- mais. Mas não está sendo respondido. A gente está vindo aqui para perguntar, porque é uma audiência pública e vocês têm que responder. Marcela, eu vou pedir para você se inscrever novamente, Sim, por favor. só gostaria de concluir falando. Nós vamos nos organizar para derrubar isso no Ministério Público. Obrigada pelas suas considerações. Bom, seguindo aqui as filipetas, e já juntando com a questão da Marcela Moreira, do vício de iniciativa da participação popular, então, por uma questão aqui de celeridade, nós verificamos que tem várias perguntas nesse mesmo sentido, que está preocupada com o vício, né, com a questão da legalidade, da iniciativa da participação popular da Lei Complementar 207. Então, eu vou só ler as filipetas relacionadas para a gente poder otimizar o tempo. Alexandre Freire, é verdade que a aprovação da Lei Complementar 207 não seguiu as determinações legais de transparência e estímulo à participação popular durante a sua discussão? Também na mesma linha, a Silvia Regina Fantinato, proprietária rural. A Lei 207 é válida, houve participação popular, a expansão urbana é a maneira adequada para o desenvolvimento ordenado, evitando o caos das invasões e favelas. Quem manteve e mantém as áreas verdes são os proprietários. Eles serão muito prejudicados se a expansão urbana não for aprovada. Também na mesma linha, Ana TB Casagrande, moradora cidadã de Campinas. Por que não houve discussão da 207 com a população? E Sandro Pereira também, a Lei Complementar 207, que o uso da zona expansão urbana é prioritariamente rural, diz, né? Que o uso da expansão urbana é prioritariamente rural. O que vocês mostraram é tudo urbano, cadê a prioridade do rural? Então, assim, esgotando aí várias questões relacionadas, então, ao vício de iniciativa de participação popular, foi uma colocação. Então, Silvia, eu vou ler com a entonação adequada. A Lei Complementar 207 é válida. Houve participação popular. A expansão urbana é a maneira adequada para o desenvolvimento ordenado, evitando o caos das invasões e favelas. Quem manteve e mantém as áreas verdes são os proprietários. Eles serão muito prejudicados se a expansão urbana não for aprovada. Então, considerando aqui a quantidade de questões e o relacionamento, eu já vou passar então para a Secretaria de Justiça para responder especificamente sobre a legalidade da Lei Complementar 207, especialmente no que se refere à participação popular. Respeitadas as opiniões em sentido contrário, eu queria destacar que a Lei Complementar 207 já foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. É a ação 202.18.18.08, 2022.826.0000, que foi julgada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, recentemente, esse ano, foi julgada improcedente a adução de inconstitucionalidade. Então, assim, isso foi levado ao judiciário. Mas, enfim, se houver novamente questionamento, vai ser analisado novamente. Mas, de qualquer forma, era especificamente sobre a suposta falta de participação popular, e era esse o objeto. Por favor, agora uma informação. O membro da mesa pode se expor? Uma informação sobre isso. Gente, tem gente inscrita. Tia Ernestina, me desculpa. Tem gente inscrita. Gente, só tem gente inscrita. Vamos respeitar a ordem. O pessoal vai ganhando grito aqui. Alô, pessoal. Eu vou pedir silêncio. Eu vou pedir ordem para que a gente possa manter a audiência. Pessoal, Tá registrado. sob pena de prejudicar a audiência, eu vou pedir a colaboração de todos. Eu trouxe só uma informação objetiva. Houve o julgamento da ação. Agora, se era sobre um aspecto ou outro, aí você pode trazer e falar, não, então é uma outra discussão a ser travada. Eu não sou secretário. Pessoal, por
Os membros da mesa estão sendo educados, nós estamos tentando tratá-los com urbanidade, com educação, com respeito. Nós gostaríamos demais que, para que essa audiência consiga seguir adiante, que vocês, por gentileza, mantenham educação. Divergências, claro que é possível e é possível ter na audiência. Pessoal, por favor. Informar corretamente. Claro. Estamos tentando informar corretamente. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Nós não estamos aqui para decidir a decisão do juiz, para avaliar a decisão do juiz. Houve um questionamento, atenção, houve um questionamento sobre a participação social no processo da elaboração da lei da 207. As pessoas foram ao judiciário, o judiciário disse que não houve falta de participação. No legislativo. Não, no Então, executivo. peraí, se alguém não concorda, a decisão de segunda instância, se houver ainda algum recurso, aplique o recurso ou entre com uma nova ação. Agora não traga, não vamos discutir a decisão do juiz aqui, senão eu tinha que trazer o juiz aqui, Mas dá informação não os técnicos da Secretaria do Verde. Eu só quero a informação correta. Não há como a gente discutir aqui a decisão do judiciário. Isso não é instância para discutir decisão judiciária. Por favor, doutor André. Bom, fechando esse bloco, não sei se alguém da mesa gostaria de complementar. Foi revisada a questão da Lei Complementar 207 da Fazenda Santa Paula e as demais áreas. Essas questões vão ser respondidas sobre a legalidade e sobre o aspecto urbanístico também. Fiquem tranquilos, elas vão ser respondidas, mas não vai ser do ponto de vista ambiental pela Secretaria do Verde. Agora, em respeito, iniciando o próximo bloco, em respeito às pessoas que estão paradas na fila, nós vamos começar então novamente ao rol da oitiva de quem estava inscrito. Então eu vou pedir, por gentileza, de quem está inscrito, se direcionar ao microfone, e quem já falou, não tem problema nenhum, pode se inscrever novamente e nos questionar o quanto quiserem. Amandi, você perguntou sobre o vício de iniciativa da participação. De 2018 para cá, de desenvolvimento sustentável nessas áreas. Eu perguntei. Quais áreas, Marcela Essas áreas que Moreira? foram aprovadas. Você está falando das áreas que entraram para o perímetro urbano? Essa questão vai ser respondida em conjunto com o urbanismo. E você está falando de contrapartidas. Contrapartidas têm um caráter urbanístico. Se você falar de compensação ambiental, nós podemos responder. De compensação, de 2018 para cá. Então eu vou passar a palavra para a Ângela. Marcela, você está falando das áreas que já foram inseridas no período de 2018, né? Não, eu não tenho como te levantar agora todos os processos de cadastramento. A gente pode levantar isso e depois encaminhar, né? Então, você me perguntou em relação a isso, porque eu não vou saber, né, quantas glebas, se foram ou não. Não sei, gente. Sabe quantos processos passam por nós diariamente? Não tem como, mas eu entendi. Mas quando eu pergunto ambiental, eu não tenho os números. Não, Marcela, eu não sei. Pessoal, estamos discutindo os parâmetros ambientais da Zona de Desenvolvimento Ordenado. Está sendo questionado sobre áreas que não estão na Zona de Desenvolvimento Ordenado. Vocês acham que os técnicos da Secretaria do Verde devem responder? Por favor, Marcela. Não tem como! E o que não foi errado? Isso não tem. Então, reserva legal, o Geraldo vai comentar sobre a reserva legal. Por favor, o que é técnico ambiental na área de desenvolvimento ordenado, nós estamos com os técnicos da área ambiental para responder vocês e não deixar nenhuma dúvida. Por favor, vamos conseguir fazer isso, porque senão a gente vai querer discutir outras coisas. Demandas de Barão é excelente, precisa ter, fantástico que encaminhe. Vamos encaminhar para quem está cuidando do assunto, do PIX ou das demandas.
cada coisa o seu tempo para a gente poder conseguir tanto responder sobre as demandas na audiência da demanda, quanto responder sobre as questões ambientais da Zona de Desenvolvimento Ordenado, na audiência pública das questões ambientais da Zona de Desenvolvimento Ordenado. Em relação às reservas legais, né, atualmente não é obrigatória verbar na matrícula, né? Como que elas estão sendo aprovadas e instituídas hoje? É no âmbito do Cadastro Ambiental Rural, é do CAR. Então, hoje, a análise do CAR está com a Secretaria Estadual da Agricultura. Então, aqui em Campinas, é o pessoal da CAT que está fazendo essa análise de todos os cadastramentos ambientais rurais, né? Na fase de aprovação do CAR e emissão do PRA, que eles chamam do Programa de Regularização Ambiental, é aprovada e instituída a reserva legal nessas áreas rurais, né? O que a gente traz não está alterando nenhum desses, né, preceitos legais de reserva legal. E o que eu expliquei é que, caso essa propriedade altere o uso rural para uso urbano, né, na conversão da alteração no parcelamento do solo, a reserva legal se transforma em área verde. E se ele não averbou no documento, na matrícula? Então, não existe a perda ambiental, porque assim, vamos considerar que ele teria que ter 20% da reserva legal. 20% seria, vamos supor que é um fragmento de vegetação da propriedade. Esse fragmento de vegetação vai ser transformado em área verde, né? Ele não pode suprimir, está vedada a supressão, e isso vai ser transformado em área verde do loteamento. Não existe perda de fragmento de vegetação e de áreas de reserva legal. E se não tiver averbado na matrícula? Não, vamos continuar, por favor. Se não tiver averbado, de qualquer forma é analisado pelo CAR, pelo PRA, pela Secretaria de Estado de Agricultura. Vamos em frente. Bom, agora são as perguntas verbais. Por favor, vereadora. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Mariana, sou vereadora aqui em Campinas pelo PSOL. E eu gostaria de começar minha fala com um registro, na verdade, 2 registros. O primeiro é um registro para esclarecimento para a população, porque é o compromisso com a verdade. O que eu esqueci do nome, desculpa. O que o Rafael comentou sobre a ação judicial que foi julgada improcedente, essa ação judicial dizia respeito ao processo de participação social no legislativo, no âmbito do legislativo. O questionamento que a Tina está fazendo, que a professora Tina está fazendo, é sobre o processo de elaboração no Executivo da Lei 207, que não diz respeito ao plano diretor, mas diz respeito à Lei 207 no Executivo. E é sobre isso que existe o questionamento do movimento, e é sobre isso que o movimento está fazendo as devidas procedimentos judiciais. Com uma forma aí de um compromisso com a verdade, eu acho que é primeiro colocar esse primeiro registro. O segundo registro, eu quero registrar aqui uma divergência metodológica com o secretário, porque mas essa divergência metodológica tem um impacto tremendo no processo de discussão. Porque se a gente está discutindo o mesmo plano, é um plano total de uma cidade que é uma totalidade de uma única prefeitura. Então, essa discussão sobre